Ok, tudo bem. Bem-vindo a todos. Este é um AMA da Nervos, que estará perguntas e respostas da comunidade, começando da lista que geramos antes do tempo e estaremos trabalhando nisso e depois indo para as perguntas da comunidade, feitas por vocês no bate-papo. E para nos ajudar com isso, hoje é o cofundador Kevin Wang. Como você está, Kevin? Pessoal, olá, Jordan. Sim, eu vejo que muitas pessoas estão aqui, né, se juntando. Então, por que não vamos em frente? Começa com a primeira pergunta. Para você, Kevin, diretamente, o que inspirou a trabalhar e ou criar uma rede Nervos? Sim, então, acho que minha história é semelhante a muitas outras histórias. E então, encontrei o Bitcoin por volta de 2013 e 2014. E nesse tempo, fiquei realmente viciado em tecnologia descentralizada e Bitcoin. Então eu tenho experiência em engenharia e também pouco antes da crise financeira fiz muito tipo de autoeducação sobre sistemas financeiros e economia. E então quando eu encontrei o Bitcoin, parecia que era a combinação perfeita dos dois. Eu fui mordido pelo dinheiro do Bitcoin, por assim dizer. E então, como você sabe, me interessei por Bitcoin. Em seguida, conheci muito do desenvolvimento dele nos primeiros anos. Então, com o Ethereum, eu acho que veio o background. Obviamente, muito disso se tornou interessante nisso também. E então eu conheci outros cofundadores do Ethereum, da Nervos, por assim dizer, para mais do que a década agora. Muito antes do que você sabe, começamos a trabalhar a Nervos em outros projetos. Então, sim, então é assim que o Jay naquela época trabalhava na Fundação Ethereum como desenvolvedor principal. Você sabe, trabalhando em uma espécie de fragmentação e escalabilidade dos problemas no Ethereum, com o Vitalik Buterin e então isso é que ele descobriu. Você sabe que ele sentiu que havia muitos problemas com o Ethereum na época, meio que estava lá na primeira fila e quando começamos a construir o nova blockchain, isso é hoje que é Nervos, e o quão Nervos é importante hoje, então sim, estamos atrás disso. Agora, tudo bem. E qual é a parte mais agradável deste projeto em que você trabalhou e qual é a parte menos agradável? Ok, eu acho que é a parte menos agradável, que é fácil de responder. Eu acho que é apenas trabalhar com uma equipe distribuída globalmente. E então sabe que as horas estão em todo lugar. Então eu tive reuniões às 2 da manhã, 3 da manhã, às vezes, e obviamente ao longo do dia. E também conheço muitas reuniões noturnas. Então, mas essa é a realidade, né? Trabalhando com uma equipe distribuída global. O produto mais agradável é a tantos. Eu acho que se eu tiver que dizer, provavelmente está conversando com empreendedores, né? Do projeto. Então você sabe que vem com que eles têm uma direção, ideias. Então nós os ajudamos a pensar sobre como eles podem construir o produto e levá-lo para ao mercado. Então, quero dizer, com a troca do Reino Unido, acho que isso é muito emocionante. Apenas aconteceu. Ainda está fresco na memória. Ok. Então a próxima pergunta é sobre a fundação. Agora, você pode nos dar uma estimativa aproximada de quantos projetos atualmente estão sendo trabalhados e apoiados pelo Fundo de Inovação? Uma estimativa aproximada, penso que provavelmente entre 5 e 10, em várias fases. Está bem. E esta próxima pergunta está formulada por. É meio estranha, mas estamos no meio do caminho. A conclusão geral do projeto em linha, como previsto inicialmente, em meados de 2024, ou podemos esperar um buff? Sim. Então, tudo bem. Como eu faço isso? Primeiro, eu acho que como para o projeto blockchain, especialmente para plataformas de camada 1, certo?
Eu acho que é muito difícil dizer. Conclusão. Então, olhe para o Ethereum. Você sabe que tem muitos anos, começou lá, muitos anos, antes de nós. E então, ainda é difícil dizer que Ethereum irá completar, porque, sabe, como software de código aberto sempre passa por ajustes e atualização e manutenção e uma otimização e coisas assim. Eu acho que a referência prevista para meado de 2024, que foi a estimativa que damos para a grande espécie de infraestrutura que estará completa. Então agora que os normais estão completos, nós temos o que queríamos construir, um roteiro como peças principais de infraestrutura, e acho que estamos alinhados com isso. Previsão, um dos Wilk, por exemplo, o lançamento da força da ponte, dessas principais realizações para nós este ano. Ok, então, com toda a conversa sobre interoperabilidade, o que torna o CKB o mais eficiente para a adoção principal versus outras cadeias como cadeia Hedera, Cardena, etc. Sim, eu não vi muitas dessas outras mudanças mencionadas aqui. Eu acho que quando as pessoas falam sobre isso, você sabe que quando as pessoas estão perguntando, fazem perguntas semelhantes sobre Polkadot ou Cosmo, meio que mais interoperabilidade envolvida. Então, o que estamos vendo meio é que no espaço de habilidade interna, geralmente para a plataforma de camada 1, a L1, existem dois baldes. Existem duas categorias. Um é como o Cosmos, ou Polkadot. Então, o paradigma deles é que se você usar nossas ferramentas para construir o blockchain, e então todas as blockchains que você sabe construir, nossas ferramentas serão interpretáveis, certo? Para Polkadot é substrato e para Cosmo é personalizado, CDK. Então todos eles têm protocolos para em transferências de ativos entre LED e você sabe, para camada de contrato inteligente e outros enfeites. A razão pela qual eles podem fazer isso são as próprias ferramentas ou as estruturas prescrevem certos primitivos para que eles possam fazer uma suposição e falando em seguida como eles interpretam e analisam mensagem entre blockchains e assim por diante. Então esse é um bucket de direto, o uso da minha ferramenta, e então eu vou garantir que todos interrompam. E outro bucket é que eu acho que surgiu mais recentemente, provavelmente nos últimos meses, e então esse EVM meio que entre outro EVM, interoperabilidade, blockchain, e vimos isso como, quero dizer, seja na camada 1 ou camada 2, até mesmo soluções compatíveis hoje em dia, obviamente se todo mundo implementa, não apenas EVM, certo? É realmente tipo Ethereum, o ecossistema, incluindo ferramentas, incluindo carteiras e assim por diante. Nesse caso, sim, será muito mais fácil para eles interromperem. E que é mais um motivo semelhante ao primeiro bucket, porque todas as blockchains são construídas com construções semelhantes neste caso. Você sabe que a maioria deles são apenas clones do Ethereum, de qualquer maneira, para que os desenvolvedores possam fazer suposições de com quem eles querem interagir. Então você sabe, coisas como codificação de mensagens, coisas criptográficas disponíveis, como pré-compilados do outro lado, coisas assim. Vamos ver. Formato de camada de contrato inteligente, carteiras, certo? Então está entre os trens EVM. É muita conversa, capacidade de melhoria. Eu acho que o que estamos tentando fazer é abranger todos eles. Em vez de você saber, por exemplo, que em vez de pedir a mudança interpretável para construir com nossas ferramentas, nós permitimos tipos de blockchains existentes construídos com qualquer tecnologia para poder interoperar. E obviamente isso inclui EVM. E também então queremos habilitar o mais alto nível possível de interoperabilidade
para que isso inclui não apenas transferência de ativos, mas incluindo passagem de mensagens, incluindo esquemas de assinatura, incluindo compatibilidade de carteira e tudo isso. Então, acho que este é o caminho certo a seguir com interoperabilidade, porque que vem de um tipo de tecnologia background, sabe? Que nós vimos. Se você disser, ei, aqui está o meu padrão, certo? E se com o meu padrão, então todo mundo vai jogar bem, então é isso. E se isso não é possível, certo? Então todo mundo provavelmente vê. O meme que você conhece quando você tenta criar um novo padrão agora, você tem mais um padrão para ser compatível. Então queremos conhecer pessoas, queremos conhecer outras blockchains, onde essa é a razão pela qual as regras podem fazer isso. É porque houve uma compilação com suporte UTXO. E em seguida, o segundo nervo tem máquinas virtuais de nível muito baixo, de modo que os desenvolvedores podem rolar quaisquer primitivas de criptografia. E do mesmo nível de construção de bibliotecas, o que nos dá o superpoder de 100 hardforks nervos que podemos implantar ou, você sabe, lançar quaisquer bibliotecas que suportem blockchains. Então, o que significa é para blockchains que parecemos de seus clientes, porque temos todos os privilégios de criptografia nativas que precisam analisar suas mensagens e assinar assinaturas, tudo isso. E assim podemos interpretar nativamente, como por exemplo o Cardano. É interpretável com Bitcoin e interoperável com Polkadot, por exemplo. Blockchains construídas com substratos. E você conhece as contas criadas em mármores, pode ser de qualquer formato que existe em qualquer outra blockchain. Então isso dá ao usuário o poder mágico de uma espécie de transmissão de mensagens cruzadas. Então podemos pegar as convenções e manter o padrão, e que conhecemos, e criar contas em níveis para eles automaticamente. E muitas dessas otimizações serão possíveis quando você souber quando os aplicativos forem construídos em níveis e puderem ser de várias cadeias de qualquer maneira. Voltando um pouco aqui, acho que esse é o ponto. Provavelmente falaremos mais tarde também sobre isso. Por isso queremos fornecer essa plataforma para que os desenvolvedores de aplicativos, quando criarem aplicativos ou aplicativos ações inerentemente da multicadeia, quando os desenvolvedores de infraestrutura construírem a sua, funcionará bem toda essa infraestrutura de multicadeia. Então, o que isso significa que você vê bem-vindo ao lançar esse tipo de roll-up otimista. E não apenas ser o roll-up otimista construído na Nervos, na verdade é sobre várias cadeias dentro dele, porque pode funcionar com qualquer outro blockchain e pronto, para uso compatível com o endereço da carteira de todos e, como você sabe, esquemas e endereços de wallet e coisas assim, para usuários em quaisquer outros ecossistemas. Eles podem usar ou outro tecido, ambientes existentes. Então isso seria possível. Sempre podemos fazer. Também podemos fazer uma espécie de uma cadeia cruzada, chamada de contratos, ou quaisquer outras blockchains também. Provavelmente falaremos sobre nosso mapa de funções um pouco mais tarde. E, por exemplo, as cadeias laterais, os canais de estado que nós construímos na Nervos também será multicadeia. Então, todas as que você conhece, por exemplo, sessões, você sabe que todas essas ferramentas posteriores construídas no Ethereum são compatíveis apenas com o Ethereum, certo? Mas você conhece cadeias laterais, mas em nível de exemplo suportará nativamente todas as outras blockchains e usuários e ativos. Então eu acho que essa é a diferença.